Bem, bom dia, vamos então ao segundo painel. Vou dar a palavra a Hans Martens, que fará uma apresentação inicial e depois passaremos ao debate. Good morning. Thank you very much. I'm waiting for the presentation to come up. But before doing that, let me say it's a great honor to be here today. It's a great honor to be invited. I always like to come to Portugal, to Lisbon. This is particularly interesting because I don't think I ever seen something like this in any of the European countries. It's fantastic that all the stakeholders and so many people get together. But before you get too much sort of involved with just yourself, remember that there are two flags here. We have some European countries around that you can compare with and invite with, and it is my honor today also to bring in some of the European aspects on the debate we have today. I am Danish of birth. I lived a long time of my life in Brussels working on European affairs, but also I have lived in the south of Spain for quite a long time. And I have unfortunately had to deal with the health systems in all three countries. So I have a little bit of a European comparison about how they work in my head here. And I am a very strong believer in comparing health systems to learn the best. And also apologizing for speaking in English. I could easily do this in Portuguese, but everybody said, no, do it in English because this Portuguese needs to get a little bit international and learn some languages. So this is the only reason. Now, I was going to talk a little bit about the financing of health systems, and a lot of the things I have to say have already been mentioned this morning. But let me just clarify that when we talk about financing health systems, I am talking about financing a particular kind of health system, the universal system that we have in Europe, with relatively equal access for all and with a solidaric financing. I know the European systems are different in many ways, but they also have these kind of things in common. And this is the system I'm going to defend. I'm not talking about changing to, for example, a US-style system or anything like that. The universal system, the solidaric system, is the European system. But there's, of course, the question of equality and inequality. It has already been discussed a little bit this morning, but I'll come back to it a little bit along the way. There are inequality, of course, in all systems. We used to talk about economic and social inequality, and I'll stay with that. But I also want to mention that increasingly, and I think we heard that in a previous discussion, inequality comes from the knowledge people have, the learning capacity people have, the knowledge about the systems, how to deal with the digital instruments and so on and so forth. So increasingly, the people with the highest degree of knowledge will get better services from our system. But when it comes back to the economic and social situation, we already had a debate here before about the public and private sector. I will address that at the end, but I just want to say at this point, in my opinion, inequality in the system has nothing to do with who owns the institution. It has something to do with who pays and how payments are made. And the real source of inequality in European systems is the out-of-pocket, the things you have to pay yourself. France, for example, have only 7% and they still complain. Well, that's what French do, but apparently. But I mean, they basically have a very equal system. But think about being in Bulgaria or in Greece, you know, crisis countries, poor countries relatively, and you have to cover with 1/3 or nearly half of all the expenditures yourself. You can think about who benefits from that, the poor or the rich part of the population. But even if we go to the Iberian Peninsula, we are here in Portugal, 28% out of pocket. It's a quite high figure. And it is something that can easily be put up in the future as a result of problem of financing health systems. But I want to warn against that, or at least warn against doing it without a debate, because this will increase inequality and it will force people to begin to get themselves private extra insurances, which again will increase the inequality in the society. So just another thing, I don't want to go into details because of the timing. I just want to say there is such a link always between money and the quality of health. I want to break that link because I think that there is no such automatic link. If you look, for example, this is very crude, but if we take life expectancy as the overall best outcome of health systems, you'll see that Portugal
and Spain are getting better results than Belgium, although they spend quite a lot less. So there is not that direct link. I know this is a crude way of demonstrating, but I think we can do it in many ways. Don't just promise money in the election campaigns to think that you automatically improve the health system. What you might get out is richer doctors, for example, because the wage issue also plays a role. My country of birth, Denmark, pays a lot more or spends a lot more of GDP on health, but that is not because they get a better health system. That is quite simply because the wages are so much higher than they are in most of European countries. The main issue has been addressed a couple of times already, and I'll just come back to it, and that is the European population developments, the demographic developments. Look at the 1950s. What a healthy society. Lots of young people in the green areas. That's not because they were particularly environmentalists, but they were people who could pay taxes, who were in that group, who was contributing to society. That was the beginning of the baby boomers period, where the money was pouring into the tax systems. 2010, well, it seems that people are beginning to be a little bit older, and you will see that the baby boomers are moving up. And in 2015, that's where we really will feel the issues of sustainability. A lot of old people, I have difficulties actually in not defending our rights to become old, and that is a tendency that increases year by year for me. But anyway, we'll have a lot more people who are older and who will probably also need more care, who will have more comorbidities, etc., etc. They're going to be expensive, and at the same time, my generation did not leave enough children behind us to really finance the system. Look at your own country here. Look at the fertility in 1960. Each woman had more than 3 children. Or can I put it this way? Each woman were contributing more than 3 new taxpayers to our society. Nowadays, we are going down to 1.23. I don't know who wants a 0.23 baby, but anyway, I mean, it is a very low figure. And that is not good, because this combined with the dramatic increase in the elderly population is what really puts strain on our health systems. So how can we deal with that? Are there things we might be able to do? And I'll just try to get rid of this, because I didn't have enough of hands. One of the things that was just discussed was the question of integrated healthcare. The Scottish example is one which is good in the sense that it breaks down the silos, for example, between the hospitals and the care. And I think it is important also to point at the home care issue, which you just brought up so nicely, because it has become more possible because of the digital instruments. But what this also, I think, points at is that we are so focused in the health systems to cure people. And that is, of course, good. But as it has been said before, there's far too little weight on the prevention, and in particular of the chronic diseases. The EU health people are working on this. The OECD is pointing at it all the time. The hospitals are quite simply the best lobbyists. I mean, they attract the focus, they attract the money, and it's good that they are there. But we need to move towards new models for better prevention, in particular because of the chronic diseases. I think there is also a question here of the solidarity that comes up, because we have the universal system, the tax finance systems, and so on. And in a way, I think we should also be a little bit of a pressure group against other people, because other people's health and other people's behavior in this respect are also your business, because you are paying for their treatment. And it is really clear that it is much cheaper to prevent, for example, diabetes 2 to come out than it is later on to do all the consequences, the operations of amputation, blindness, and so on and so forth. And we can do it, and we should lay a bit of a pressure on each other to introduce better lifestyles in our systems. And I am saying also here that the problem of the way we organize the primary health care with the family doctors, that now, by the way, in many countries, including in Portugal, simply doesn't exist in the peripheral regions,
is something I think we need to think about how we can reorganize. We need to integrate more the digitalization, but I think we also need to replace the family doctor with forms of community clinics that can take care of more than just saying, you're too fat, go home and lose some weight. There needs to be some help in that respect as well. Another issue was demonstrated by the European Commission in a recent report. The blue line there is basically the cost of aging in our societies. Just taken as an example, if we don't do anything, if we don't do any reforms, this is the additional cost that will be put on our health systems. The red line below is if we did reforms that would increase efficiency in the health systems by only 0.5% per year, we could more or less offset that negative development. Now, this is a critical area because how are we going to increase that efficiency? Well, it's something I hope we can discuss afterwards because I will just give you a few examples. One is absolutely hunt down waste, get rid of waste. Waste has something to do with inaccurate diagnosis. It has something to do with maltreatment. It has something to do with people getting sick at just being at a hospital. It has something to do with bad procurement. And, ladies and gentlemen, I'm afraid I have to say, it has a lot to do with corruption and bad administration as well. It's something we have difficulties in discussing, but we need to say it because the waste is a sin, because it's your money that could be used to cure or prevent people from being sick instead. Now, value-based healthcare, we can talk a lot about, but the point here is that we are moving away from what the health sector costs to what it actually produces. So we're going to the outcome side. But I just want to say that value-based healthcare is not just about better outcomes. It is about better outcomes in relation to the costs. So the cost element is still in there. It is being widely used. We have examples around. And I'm going by this summer, together with some colleagues, to start a kind of a forum at a European scale where we can begin to look into how this could be done in practice, how we can help each other to move this forward, how we can identify best practices and discuss how they can be used in the different settings. But let me just say about the value-based healthcare that there is one additional element that I think is really important, and that is to add to it the economic value. So that if we look at the outcomes in relation to the cost, we also need to look at the outcomes for society to be able to determine where we should invest the scarce money that we have and do that best. So if you begin to look into what are the wider consequences, we will include the societal cost in it, but also the societal benefits, and not just the hospital cost or the clinical cost. Think about it this way. If you cure people, there will be a certain bill from the health system. But there will also be consequences in society, because the faster you cure people, the more they can get out and get back to work and begin to earn money instead of requesting a lot of care. So this thing about trying to break in, and I think it was also mentioned in the previous panel, the wider economic perspective, I think is really, really important. And I understand that value-based healthcare is also now developing quite well in Portugal. And if this all goes in the direction of lean innovation, value innovation, and patient-centered, as opposed to the pure clinical view, and introducing new digital models in health, it's all good. But do not forget to use this not just to cure people, but also to prevent them from being sick or ill and prevent their diseases to progress. A little bit of the ideological arguments you have here in this country about the hospital world. I've noticed that there is an increase in private hospital beds at the same time as the total number of hospital beds are decreasing in Europe because people are dismissed from the hospitals earlier and earlier. And why is it that the relative share of private hospitals is increasing so fast? If you just look at Portugal here, you'll see that now in 2016, there are actually more private hospital beds than public hospital beds. Why is that? Is it because they are more efficient? I don't know. Hospitals are different, whether they are publicly owned or private owned. Some are very effective, some are not. But I think the real issue here is what I mentioned here as the lack of investment capital. To be honest, we do not have the public money
to make certain that we can keep finance the European health system as we like to have it, the way we have it in Europe. So I'm back actually to my start. The capital shortage in the public sector is enormous. We only have the same taxpayers, and we have lower growth than we had before. We have a lot of other costs. We may, because of trade wars, because of more expenditures on defense and so on and so forth, get a further squeeze on the health sector. So I think the fact that there is private capital out there can be quite a help. And as I said, I do not believe that inequality is increased in a society because the private sector runs some hospitals, as long as the public sector pays for it, as long as the client, the payer, is the universal health system. In Northern Europe, we have huge private pension funds. That's one source of potential investment, which is actually good because it means that the old generation's pension funds can be transferred into better health for the younger people or for society in general. I've also noticed that WTO recommends that public and private works together in Portugal on the same conditions. I think we can achieve some more efficiency, and one area here is if we go down the route of value-based healthcare, we can also, I think, use the private sector to do specialization, to become really, really good at knee and hip, really, really good at certain oncologies, and so on and so forth. But the most important argument, and this is something that I know from my birth country, Denmark, where private hospitals are basically non-existent or only as clinics, you know, for cosmetic things and so on. Well, a little bit more than that, but not much. The ideology has all the time been, no, this has to be done by the public sector. And you can actually go on doing that as long as people do not need treatment when they come to the hospital. They need a coffin. And what is happening is that because of the scarcity of capital, the waiting lists are getting longer and longer. And you would say Denmark is probably a very well-functioning small country and so on with a complete public sector hospital or health system. But the point is that the waiting times for cancer operations are getting longer and longer and people are dying prematurely. And I think this is one thing we absolutely must avoid, and this is where the ideological discussion needs to stop, and we need to look at practical solutions. So I think the question of profit on health we can always discuss, but why discuss it just in this context? Because everybody makes profit out of health. I mean, there's probably some profit in everybody in here in what they do. Doctors make money, pharmaceutical companies make money, medical devices companies make money, and so on. I don't think that's really an issue. But the real choice for me is about, do we want a sustainable system of the European kind we have? Then we will need to add the private capital to it as well. And let me again say, I'm not here advocating the private solution. I'm not being paid here to say these kind of things. And I come from a country and worked in trade unions that were firmly against this kind of thing. What has really changed my mind is that inequality, I don't think is affected, and the fact that if we don't do this, the public money will run out. We will get longer and longer waiting times. We will see the richer people beginning to get their own insurances and therefore create more inequality. So in conclusion for this, I would say take a bird's eye view, and this was the arch I showed you before. Get out of the silos. Think about, you know, from prevention to the care as one system. I agree with the people who said the integrated health system is a good thing, and not let the barriers and the different reimbursement systems within the silos determine the future, because then it will obviously go wrong. I think the more we can move to value-based healthcare and make investments on the basis of the economic analysis and involve the patients more in measuring the outcomes and not just the doctors. You all know the doctor saying, well, you're well, and the patient says, no, I'm not well. I really, really feel bad. These two things need to go together to really justify the outcomes. Fight waste and corruption. It's a crime against humanity. That was a tough one. But it is, we are all involved in the financing. We should all be looking out for inefficiencies in the system. Do more and better prevention. Use public-private partnerships to reduce waiting times, to save on the public financing, and help us save the European way. And then don't forget
that we might have different systems around, but the easiest way to improve your system is actually to look around in similar systems and see what works best. Where's the best practice? And the OECD is now also beginning to focus more and get more comparable statistics so that we can begin to see where you get most for your money. So look around in Europe is the last bit of my message. Thank you very much for your attention. Thank you. Hans Martens, thank you for your contribute. Vamos ao debate, vou ser um bocado espartano no tempo, vamos ter meia hora, 40 minutos para falarmos e para estarmos neste debate, por isso ia pedir que fossem céleres. Também não há muito a dizer, não há dinheiro e não, portanto... Começava, se não se importam, pelas senhoras, Teodora Fonseca, muito... vou começar por si. Tem Teodora Cardoso, disse Fonseca, tem microfone, não tem? Tem. Teodora Cardoso, estamos perante, e falando naquilo que é o financiamento da saúde e do Estado, maioritariamente financiado pelo Estado, que é o nosso caso, estamos perante quê? Falta de dinheiro, ineficiência na gestão dos dinheiros públicos ou ineficiência na distribuição do dinheiro? Ou nenhuma destas três? E como é que se vai buscar dinheiro, claro? Já está, desculpa. Eu ia dizendo que Portugal decidiu, e bem, que a saúde é um direito, e pô-lo na Constituição. O facto de ser um direito é, ao mesmo tempo, um dever para todos nós. Um dever no sentido de a financiar. Os direitos não se criam no papel. Quer dizer, têm que ter depois uma concretização, e essa concretização, no caso da saúde, como já ouvimos aqui dito de várias maneiras e sob vários pontos de vista, é extremamente complexa, é cara, e mais do que isso, a saúde é aquilo que os economistas chamam um bem superior, ou seja, a procura de cuidados de saúde cresce mais depressa que o rendimento. Também já vimos isso na intervenção inicial. Tudo isto significa que, ao definirmos este direito, que é um direito de acesso generalizado a toda a população, temos que ser capazes de criar as condições para que esse direito seja efetivamente concretizado. Isso implica, a nível do orçamento do Estado, uma coisa que agora começa a ser falada, mas sobretudo em termos internacionais, não tanto ainda em Portugal, é preciso ver a saúde numa perspectiva de mais longo prazo. Não pode ser definido um orçamento para um setor como a saúde na base tradicional em Portugal de um orçamento de caixa definido todos os anos. A saúde vai ganhar peso no orçamento, é inevitável, vai, portanto, requerer a utilização de uma parcela maior dos impostos, também é inevitável, e isto significa que o orçamento anual tem que contemplar isso, e tem, por outro lado, que garantir que no resto das despesas cobertas pelo orçamento se mantém a capacidade de gestão que seja compatível com o financiamento da saúde. Para o financiamento da saúde, não basta também fazer-lhe um orçamento de longo prazo, será necessário garantir que o sistema em si mesmo tem autonomia e responsabilidade de gestão, porque não é dizer isto é um free for all, porque é um direito, então gasta-se tudo o que houver para gastar, até porque, como eu disse, isto significa que para ser financiado vai ter que usar impostos, e os impostos, como todos sabemos, também têm limites. Ora bem, Portugal não fez isto, nem sequer discutiu isto ao longo dos anos. A única coisa que se fez foi continuar a tratar a saúde como qualquer outro setor, com dotações anuais no orçamento,
fixadas em caixa, que é a nossa tradição orçamental, ou seja, os compromissos não eram, pelo menos, tidos em conta, apenas a despesa efetuada. Isto imediatamente originou o que é uma das pragas do sistema de saúde, que são os atrasados. Os atrasados têm 3 consequências, pelo menos. A primeira é que são caros. O tipo de financiamento mais caro para qualquer atividade é o financiamento via fornecedores. Porque os fornecedores, evidentemente, têm que incorporar no preço o custo do financiamento em que vão incorrer. Esse custo deixa de ser completamente controlável pelo Estado e, além disso, é de certeza mais caro do que o financiamento público propriamente dito. Portanto, aqui temos uma pressão sobre os custos completamente irracional. Uma segunda é que um Estado que nunca sabe quando é que vai ser capaz de pagar tem, evidentemente, muito menos capacidade negocial face aos fornecedores do que um Estado que cumpre as suas obrigações contratuais. E, finalmente, isto provoca uma terceira consequência, que é provavelmente a mais complicada e que nós agora estamos, de alguma maneira, a assistir, que é o facto de, por causa dos atrasados, consegue-se adiar soluções. Vai-se atrasando. Quando os atrasados ganham uma certa expressão, emite-se dívida e paga-se, e a seguir recomeça-se a criar atrasados. E estamos nisto, e eu estou nisto desde o princípio, e de facto devo dizer que me parece que é a primeira questão, para além de todas as outras que são aqui ditas e em que o setor evidentemente conhece perfeitamente as questões que se colocam, temos que pensar como é que enquadramos isto naquilo que é a nossa orçamentação possível. Muito obrigado, Rui Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. Estamos perante, e resolve-se isto com um orçamento a longo prazo para a saúde? Vamos lá ver. Bom dia. Bom dia. Eu acho que nós, num regime em que vivemos desde 25 de abril de 74, temos uma bandeira que todos temos orgulho, que é o Serviço Nacional de Saúde. Mas custa muito a perceber que o Serviço Nacional de Saúde tenha uma situação tão débil como aquela que temos hoje. Porque se olharmos rapidamente aos números, eu não vou amassar com números por ser economista, nós vemos que, desde que a conta consolidada do Serviço Nacional de Saúde existe, entre 2014 e 2016, temos o valor mais baixo do Serviço Nacional de Saúde no que se refere a fundos próprios, que desceram 179%. A autonomia financeira é 5%. Isto numa empresa punha todas as luzes vermelhas a acenderem. O gasto de endividamento é 96% no final de 2016, refletindo bem a dependência que a doutora Teodora há pouco falou das dívidas aos fornecedores. E, portanto, há uma debilidade financeira que, mais do que o orçamento anual, que efetivamente não se adequa ao Serviço Nacional de Saúde, é toda uma necessidade de capitais alheios. E, portanto, eu diria que o futuro depende de 2 coisas. Uma é o que não temos tido em vários domínios, laboral, fiscal, mas também neste, que é a estabilidade. Estabilidade de decisões e estabilidade de meios e de riqueza criada em Portugal, que é um problema, porque nós temos um crescimento económico, mesmo hoje, de 2, qualquer coisa, e precisaríamos, para o desenvolvimento do país, de pelo menos o dobro. E, portanto, nós precisamos de criar riqueza. Mas, independentemente disso, eu acho que o Serviço Nacional de Saúde, querendo como é, sendo geral, tendencialmente gratuito, tendo autonomia financeira, administrativa e servindo todo o país, e sendo, como eu digo, uma bandeira clara daquilo que o país tem de melhor, eu penso que devia ter, pelo menos, um orçamento plurianual que, pelo menos, cobrisse os 4 anos de cada governação. E, a partir daí, depois
Depois temos as entidades reguladoras, temos as entidades fiscalizadoras, temos todas as entidades que são possíveis de escrutinar o que é que se vai passar ano a ano. Mas daria para o serviço em geral e para os seus players a possibilidade de, a médio prazo, poderem planear. E isto tem muito a ver também com os investimentos. Estes investimentos de que falou a oradora anterior e que são importantes em todos os domínios, são mais importantes quando tocam a nossa saúde. A digitalização, o desenvolvimento da tecnologia, os novos equipamentos, os novos métodos de tratamento ou de prevenção, tudo isto precisa de ser planeado. Não pode ser com o orçamento anual. E como disse também a doutora Teodora, que tem tanta experiência disto, nós todos os anos tratamos a saúde como tratamos, por exemplo, a administração interna ou a segurança ou qualquer outro ministério. Isto é mais do que isso. E, portanto, primeira coisa, isso. Segundo, precisamos de capitais. Capitais alheios, porque neste momento e nos próximos anos não vamos criar riqueza para poder suportar este bom serviço que o Serviço Nacional de Saúde tem que continuar a prestar. E, portanto, ligando isto à questão da demografia, que é para mim o problema mais prioritário do país, porque nós temos uma natalidade, que há pouco mostrou o nosso orador, de 1,3. É baixíssima, mais baixa que a Itália. Mas está ao nível de outros países que vimos ali, que também não andam muito longe disso. Sim, mas nós temos ainda por cima um envelhecimento que é suportado na melhoria das condições de vida, nas ajudas que as pessoas têm tido e, sobretudo, nos cuidados de saúde, mas que vai ter, devido a esta longevidade, aquilo que nós sabemos, e o doutor Wesley Galama já falará melhor disso que eu, porque quem tem nos seguros ou quem trabalhou como eu sabe, tem 2 últimos anos de vida em que precisa de muitos cuidados e implica muita despesa. E, portanto, aí o Serviço Nacional de Saúde tem que responder. E nós estamos cada vez todos mais velhos. E, portanto, esse capital alheio tem que dar o salto por cima de pensamentos, ideologias, isso tem que ser racional. E, portanto, o que é que eu proporia é que, dentro de todos os sistemas que existem, se tratasse de aproveitar exatamente aqueles sistemas nacionais de saúde que funcionam com base em investidores institucionais, com base em seguros privados, públicos, subsidiados como queiram, utilizando os fundos de pensões. Nós, em Portugal, tivemos, no início da atividade de fundos de pensões, e eu era supervisor nessa altura, uma florescente indústria de fundos de pensões. Ela foi terminando, ela foi acabando, os fundos de pensões foram sendo utilizados, às vezes para colmar os déficits do orçamento, e, portanto, hoje, os fundos de pensões são uma indústria que tem que ser de novo repensada. Mas temos que seguir esses caminhos e temos que queimar etapas, porque nós temos muita coisa boa aqui, já vimos, mas não podemos perdê-la e temos que acertar o passo com os mais avançados. E, portanto, todas estas medidas que são dispares, não podia ser de outra maneira, dita em 3 minutos ou 4, eu acho que têm que ser repensadas por quem tem o poder, mas também pela sociedade civil, que cada vez tem que ser mais presente e tem que também impor aquilo que achamos que para os nossos cidadãos e para o nosso país é o melhor, nomeadamente num tema tão delicado como é a saúde. Muito obrigado. Manuel Lemos, Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, funciona aqui como um terceiro sistema de saúde, a seguir ao público e ao privado, mais social, depois do que já ouviu. Há um problema, de facto, de distribuição de dinheiro e, enfim, de uma eficácia naquilo que são os objetivos da saúde. Bom dia. Eu queria começar por dizer uma coisa. Estamos aqui a falar de um painel sobre financiamento, é preciso termos a consciência que estamos a gastar muito dinheiro, mas vamos gastar mais dinheiro nos próximos anos. Não vai haver diminuição dos gastos em saúde, porque, como toda a gente aqui já falou, e muito bem, estamos num país pobre, estamos num país envelhecido, com um aumento constante de doenças crónicas, e por isso a despesa vai aumentar. O que podemos é, eventualmente, gastar melhor o dinheiro que temos para gastar. E esse é o primeiro desafio. Aqui há dias eu ouvi o Sr. Presidente da República dizer, a propósito de uma coisa que não tinha nada a ver com esta, mas que os portugueses eram muito bons a fazer de conta. E, de facto, somos extraordinários a fazer de conta. E uma das coisas que andamos a fazer de conta nestes últimos anos é a fazer de contas que o Serviço Nacional de Saúde se reduz só ao Serviço Público de Saúde. Eu tenho uma admiração enorme pelo Serviço Nacional Público de Saúde. Considero, por vários fatores que vão desde a defesa da soberania à segurança, que ele é uma peça estruturante do CNS, mas acho que ele não se reduz a ele.
E, por exemplo, quando uma empresa de análises faz ao abrigo da Convenção, análise está no domínio do Serviço Nacional de Saúde, como está no domínio do Serviço Nacional de Saúde quando um hospital privado, um hospital do setor social, faz cirurgias ao abrigo do SIGIC ou de um qualquer acordo de cooperação. É por isso que a Constituição, no artigo 64, fala em nacional. E a doutora Teodora falou aqui numa coisa que eu tinha até aqui tomado uma pequena nota, porque nós estamos no domínio dos direitos, a saúde como os direitos fundamentais, que os latinos chamavam omnium erga omnes, quer dizer que a todos competem, e já falamos nisso, que os cidadãos têm que olhar olhar para a saúde como um dever, mas também os prestadores. Eu vou dar um pequeno exemplo. Aqui, em 2015, foram transferidos para a União das Misericórdias 3 hospitais. E dois deles, porque o outro estava em condições bastante piores, dois deles, em média, 3 anos depois, nós com menos 25% de orçamento, fazemos mais 100% de consultas e mais 200% de cirurgias. Externalizando alguns serviços, com certeza. Mas garantindo ao Ministério que a despesa é aquela, não há surpresas no fim, garantindo que a despesa é aquela, e por isso quando eu vejo alguns fundamentalistas de reduzir o Serviço Nacional de Saúde ao serviço público, lembro-me sempre daquele vizir que mandava matar um mensageiro para que as notícias menos boas não chegassem ao sultão. E era, portanto, se fizéssemos a reversão, já estávamos nesse domínio. A outra questão que me parece fundamental, e penso que aqui o nosso keynote speaker também falou sobre isso, é mudar o financiamento, ou melhor, acertar o financiamento pelo resultado. Isto é, de que nos vale ter o melhor, o mais reputado dos cirurgiões, que felizmente temos, no mais tecnológico dos hospitais, fazer uma qualquer prótese de anca e depois demorar 2 meses a começar a fisiatria, que é o normal. Eu estou a falar só do que é normal. Portanto, e neste sentido, ou do que vale, por exemplo, na rede de cuidados continuados, como o Pizarro aqui falou, como um setor fundamental do sistema, demorarmos, por exemplo, porque no hospital, foi toda a gente, no hospital público, foi, mais um segundo só, foi de férias, não haver transferências, lembrando-se quanto custa por dia. Ou então, preocuparem-se, nós temos o quadro que lá está, e não se preocuparem pouco se nós tratamos bem ou não tratamos o doente. Só para terminar, eu gostava de dizer o seguinte, para a década, é dizer assim, as misericórdias estão cá há 520 anos, temos um passado do que nos orgulhamos, mas estamos a olhar sobretudo para o presente e para o futuro. Depois, achamos que somos todos importantes, o público, o social e o privado. E podemos fazer bem e podemos fazer com qualidade. E, finalmente, precisamos de acertar, de facto, o modelo de financiamento. Muito obrigado. Luís Menezes, CEO da Unilabs. De que forma é que o privado pode contribuir também, e como dizia agora o Manuel Lemos, para o Sistema Nacional de Saúde? Contribui, com toda a certeza, mas de que forma é que é, de facto, complementar? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu não vou tanto falar do privado e vou falar mais do sistema. Há aqui lugares comuns que começam a parecer consensuais e não vou falar deles. A questão do Value-Based Healthcare, a questão da maior responsabilização dos utentes, vou tocar nessa parte relacionada com o tema dos dados, mas até agora nós só ouvimos falar de que temos de ter mais despesa, temos de ter mais hospitais, com mais proximidade, mais pessoas nesses hospitais, médicos, enfermeiros, auxiliares, temos que introduzir novos medicamentos inovadores, e isso é tudo verdade, está 100% certo. Onde eu discordo, e aí a apresentação da Ângela, da McKinsey, acho que mostra isso de forma muito clara, é que nós podemos fazer todas essas introduções gastando o mesmo. Isto é um problema de gestão e de governance do sistema. Por isso, aquilo que eu primeiro gostaria de felicitar esta conferência é por estarmos todos a falar da forma como estamos a falar, de forma despolitizada, e já se apanharam aqui várias expressões consensuais. Mas relativamente à questão dos privados, públicos, sociais, o sistema hoje como um todo, se alguma destas 3 pernas falhar, é como um tripé. Não se aguenta em 2 pernas.
Se os privados não estiverem lá, não há forma de dar saúde a todos. Se as misericórdias não estiverem a fornecer os serviços de proximidade que só quem está no terreno conhece, não é possível apoiar os cidadãos em muitas zonas remotas do país. E se os nossos hospitais centrais não tiverem a capacidade de responder aos elementos aos casos de maior complexidade, por um lado, e à questão da formação médica pelo outro, não é possível o sistema funcionar. Por isso, há um tema de governance do sistema que tem que ser discutido e que tem que ser melhorado, mas o sistema como um todo funciona por causa desta complementaridade entre os três setores. Em segundo lugar, e isto já não é uma coisa tão consensual, mas para mim é essencial, que é o seguinte: eu trabalho numa empresa privada, os meus stakeholders são os meus acionistas, mas também as pessoas a quem nós fornecemos todos os dias serviços de saúde, mas no setor público, e eu tenho que fazer aqui uma defesa muito forte do gestor público, no setor público há um código de contratação pública que, se amanhã aparecer uma situação onde uma empresa de dispositivos médicos tem uma ressonância de última geração que pode pôr no Hospital de Santa Maria, o Hospital de Santa Maria não a pode comprar de um dia para o outro. Um privado pode. Em menos de 24 horas consegue tomar essa decisão. E o gestor público, se quiser tomar essa decisão que é em favor do seu hospital e da sua população, arrisca-se a ir para a cadeia, arrisca-se a ter multas, arrisca-se a uma situação, todo um conjunto de situações que não fazem sentido nenhum. Ou seja, nós queremos que o serviço público faça uma gestão eficiente sem dar instrumentos aos gestores públicos para tal. Para além de que, como a Margarida França falou e bem, não devemos privilegiar a qualidade da gestão e dos currículos e devemos evitar o paraquedismo. Eu acho que nesse aspecto tem havido uma estabilidade nas administrações hospitalares em função dos bons resultados que promove isso. Agora, não vamos pôr-nos com falinhas mansas. O gestor público vive com um código de contratação pública que não permite fazer a gestão mais eficiente das unidades públicas com o dinheiro financiado por todos. Por isso eu deixo aqui um elogio muito grande às pessoas que têm a coragem de assumir este papel numa área como a saúde, onde tem a pressão da população em cima deles. Por isso eu acho que isto era um tema que devia ser debatido. Queremos melhor gestão, mas como é que podemos dar melhor gestão sem dar mais autonomia ao gestor público? Por último, a questão dos dados e dos sistemas. Todo o sistema, público, privado e social, tem um manancial de dados brutal. A aposta em sistemas de informação, em data analytics, tem que ser absolutamente crucial para os próximos anos. Mas tem que ser de uma forma, não numa lógica de revolução, mas numa lógica de estruturação equilibrada de um plano de longo prazo. Porque a questão é só esta, e com isto vou terminar. Com mais dados, todo o sistema pode ser mais bem gerido. Não há duplicação de exames, por um lado, mas, por outro lado, há todo um conjunto de dados operacionais que podem ser trabalhados e que pode haver uma ação da gestão imediata sobre esses dados. Mas, por outro lado, o doente, e como a Ângela referiu e bem na apresentação anterior, o doente, com mais dados, nós podemos ajudar o doente a ter mais responsabilidade sobre a sua saúde, e com isto termino, mas ao mesmo tempo, e este tema da responsabilização do doente tem que ser falado, não é numa lógica de penalização, mas o doente que ajudar o sistema a ter menos custos pode e deve ser beneficiado pelo sistema, porque o sistema vai poupar dinheiro com isso. Muito obrigado. Eu estou a ser rápido a fazer a ronda, nem estou a fazer perguntas, porque quando o Luís começou a falar faltavam 7 minutos para acabar o debate, já faltam 16, mas não se admirem que daqui a bocado faltem 3, porque pode chegar a qualquer momento e portanto, temos que acelerar. Mas agora parece que estamos com um bocadinho mais de tempo. José Galamba de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Seguradoras. Ora, aqui está também um contributo. Já agora queria ouvir também a sua opinião sobre a forma como as seguradoras contribuem ou não para a saúde em Portugal. Bom dia a todos e muito obrigado por este convite para estar aqui presente também neste importante debate para o nosso país. O setor segurador tem um papel também importante neste Sistema Nacional de Saúde, com os seus pilares, os seus 3 pilares, o público, o privado e o social, na medida em que funciona aqui um pouco como um fator de estabilizador no equilíbrio que é necessário conseguir entre o público e o privado. De facto, é através do seguro de saúde que uma boa parte da população portuguesa consegue ter acesso ao setor privado. E consegue isso, obviamente, porque nós mutualizamos o risco. E, portanto, temos, de facto, hoje em dia,
um coletivo de cerca de 2,5 milhões de pessoas que já têm um seguro privado de saúde, que é obviamente uma base já de alguma forma importante. Aliás, os números no início mostravam que são cerca de 26% da população, e que permite que depois alguns, esses tais que de facto tenham uma necessidade urgente de ir ao privado, possam depois usufruir de tratamento médico a preços que de outra forma não teriam acesso. E, portanto, essa é uma função importante, diria mesmo, uma função social do seguro privado. Este seguro tem crescido, curiosamente dentro do setor segurador foi um ramo que cresceu mesmo durante os anos da crise, portanto é muito valorizado pelas pessoas, tem obviamente a ver também com alguma dificuldade de acesso junto do SNS, mas há aqui um caminho ainda muito grande a percorrer, porque apesar de tudo, em termos, só para ter uma ideia, em termos do valor de prémios que hoje são cobrados no âmbito deste seguro, estamos a falar de cerca de 4, 5% da despesa total da saúde em Portugal. E, portanto, há aqui um longo caminho a percorrer e um manancial de oportunidades de crescimento, depois desenvolvendo até novos produtos mais alinhados com as ansiedades das populações que possam usufruir de um acesso mais alargado ao setor privado, se calhar com coberturas mais alargadas que hoje não têm nos seguros. Este é um dos problemas que hoje que os seguros muitas vezes se apresentam, é que o prémio médio é muito baixo, são 320 euros o prémio médio do seguro em Portugal, o prémio médio anual, o que implica obrigatoriamente que também as coberturas sejam baixas para o ambulatório ou para cirurgias. E esse é algo que acho que há aqui um caminho a percorrer quando vemos noutros países que se calhar conseguimos, olhando um pouco ao tipo de coberturas que esses seguros hoje têm em Portugal, que inclusivamente muitas vezes incluem coberturas de consumo e não de doença, por exemplo, para óculos ou etc., reduzindo algumas dessas coberturas e incrementando outras, podermos ter produtos mais interessantes e mais apelativos para a população no futuro. Portanto, há aqui um caminho importante. O setor tem, com esta a sua oferta, obviamente, um papel importante no financiamento, na medida em que, de alguma forma, é um financiamento adicional para o Sistema Nacional de Saúde, para além do público. E ele perguntar, mas já respondeu, de facto, não há nenhum seguro que cubra todas as valências, que me evite ir ao Serviço Nacional de Saúde. Não, quer dizer, há seguros que podem ter coberturas quase ilimitadas para doenças oncológicas, mas depois os preços são tão altos que o custo-benefício é preciso equacionar se vale a pena e, obviamente, se uma pessoa contratar um seguro desse no início da sua vida de jovem, é uma coisa, se contratá-lo aos 45 é outra e mais tarde será ainda mais difícil e, portanto, são tudo temas que é preciso equacionar no momento da tomada de decisão se vamos avançar para um seguro privado ou não. Desde logo, é muito importante, e assim, esse é um alerta, é muito importante que, e nós temos aqui um problema, já aqui foi falado um problema demográfico em Portugal, e portanto temos um envelhecimento da população, estes seguros têm que continuar a ser sustentáveis, isto tem que ser uma indústria sustentável, e portanto ela subsiste se continuarmos a ter jovens a entrar, e as empresas a continuar a atribuir esses benefícios, nomeadamente através do seguro de grupo, aos seus colaboradores, que hoje representa, só para ter uma ideia, estes seguros de grupo, que é muitas vezes atribuídos pelas empresas, são cerca de 2/3 desses 2,5 milhões de pessoas seguras e, portanto, muito deste seguro privado vem, de facto, pelo lado empresarial. Muito obrigado. Alexandre Lourenço, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, já foi aqui elogiado, a forma como os hospitais hoje são geridos com poucos recursos. Estamos a falar de poucos recursos ou de má distribuição desses recursos para os hospitais? Eu ontem ouvi um debate, só para lhe dar conta, um debate em que se dizia que os que mais, às vezes, são mais premiados, os hospitais que mais gastam do que aqueles que fazem melhor gestão. Bem, antes de mais, bom dia. O micro. Antes de mais, bom dia a todos e agradecer o convite feito pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos para estar aqui hoje presente e felicitar o Eurico Castro Alves por esta magnífica organização. Eu queria sair aqui um bocadinho da espuma dos dias, aliás já há vários temas hoje. Se quiser pode falar de Sporting. Não. Tinha que ser mal educado, provavelmente. Não. Mas sair um bocadinho da espuma dos dias e do contexto atual, aliás a professora Teodora Cardoso e o Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas já elucidaram-nos bem sobre, ou denunciaram a política de gestão orçamental produzida pelo Ministério das Finanças, em que claramente está a contribuir para a geração de desperdício nos hospitais públicos, através principalmente duas estratégias que podemos identificar, que uma é
o atraso administrativo da despesa, adiar as contratações e a compra de bens e serviços, e a outra, produzir uma restrição de tesouraria que leva e implica que os hospitais não consigam inovar ou melhorar a sua forma de prestação de cuidados de saúde. Mas eu queria sair um bocadinho disto, até porque o tema do nosso debate é financiamento dos sistemas de saúde, que futuro, e creio que o debate será mais rico se nós trabalharmos sobre algo que já sabemos que é errado, que é o que está a acontecer hoje em dia no nosso país. E queria começar por falar essencialmente sobre, para nós conseguirmos perceber qual é que é o objetivo do financiamento dos sistemas de saúde. E nós temos que compreender, é que o financiamento do sistema de saúde é uma pequena componente importante do sistema de saúde, a par da prestação de cuidados de saúde, a par da supervisão, a par da criação de recursos humanos, físicos no sistema de saúde. Mas o grande objetivo da componente de financiamento é de garantir que existe alguma justiça contributiva das pessoas que contribuem para o sistema, naturalmente, e também que existe proteção financeira na altura da doença. Ora, se nós analisarmos e avaliarmos o sistema de saúde português dentro desta perspectiva, conseguimos perceber que estamos a falhar. E estamos a falhar porque, atualmente, a despesa em saúde, que foi falado aqui, que os seguros privados cobrem cerca de 4%, o SNS está a cobrir cerca de 55% da despesa em saúde no país. A verdade é que as famílias, quando estão doentes, têm que contribuir em 28% do total da despesa. O que é que isto implica? É que, na prática, as pessoas, quando estão doentes, vão ter custos, o que nós chamamos até despesas catastróficas em saúde, ou seja, vão empobrecer por estar doentes. E isto, criamos aqui um círculo vicioso, naturalmente, de empobrecimento e de doença. E é isso que nós devemos estar focados em perceber, nem se o financiamento é público, se é privado, quais é que são as soluções. Nós temos que conseguir encontrar soluções para que as famílias estejam protegidas quando estão doentes. E esse seria o nosso grande objetivo, e era importante que a nossa contribuição deste debate, pelo menos neste painel, fosse feita nesse sentido. É como é que nós vamos garantir que estas pessoas vão estar protegidas? Porque, efetivamente, nós temos aqui duas grandes componentes. Uma é o investimento público, e nós sabemos sempre, em percentagem de PIB, 2018, o Serviço Nacional de Saúde tem um menor investimento, pelo menos nos últimos 10 anos, portanto temos um problema de investimento público na área da saúde e, naturalmente, temos outras componentes que têm que ser aqui chamadas, também são componentes da via privada, que é, naturalmente, os seguros ou outros mecanismos de complemento para o financiamento do sistema de saúde. Aliás, a Comissão de Sustentabilidade, criada na primeira década deste século, presidida pelo professor Jorge Simões, por exemplo, produziu recomendações a perceber se nós não tivéssemos financiamento para o sistema de saúde, devíamos procurar ter contributos adicionais, que possam ser impostos adicionais. Se perguntarmos aos portugueses se estão disponíveis a pagar mais impostos, e se eu perguntar nesta sala, certamente vão dizer não, certamente. Mas perguntarmos se tivermos que pagar mais alguma coisa, qual que seria a área que nós pagaríamos? Porventura seria na área da saúde. E a questão é nós percebermos se, efetivamente, nós estamos dispostos a reduzir esta percentagem destes 28% da despesa que inibem cada português de aceder a cuidados de saúde. E estamos aqui a falar, essencialmente, por exemplo, dos 20% mais pobres dos portugueses, cerca de 30% destas pessoas enfrentam despesas catastróficas em saúde, e estamos a falar essencialmente na área do medicamento. 69% desta despesa é medicamento, e depois temos outras áreas, como a área de ambulatório, por isso é que as pessoas recorrem a seguros, ou as áreas, por exemplo, também de outros dispositivos médicos. Para além desta questão, deste objetivo, claro, que é da proteção financeira, temos outros objetivos no sistema de saúde, que é, naturalmente, garantir também que o dinheiro que nós angariamos é bem utilizado e é bem colocado no sistema. E a verdade é que o financiamento tem grandes incentivos para a eficiência do sistema, a forma como nós damos o financiamento aos prestadores de cuidados de saúde. Ora, em Portugal, nós, apesar dos programas de governo, pelo menos desde 1995, falarem de separação do prestador e da componente de pagamento ou de compra de serviços, a verdade é que nós continuamos com um modelo em que se confunde o prestador com o pagador. Ou seja, o Ministério da Saúde, essencialmente, está a ter uma componente de prestação e de pagamento do sistema de saúde, de alocação de financiamento do sistema de saúde. Ora, esta discussão aqui nem sequer é saber se isto é feito por públicos ou por privados. A grande discussão é se nós vamos fazer a separação, efetivamente, que está prevista nos programas de governo, pelo menos desde 1995. E a verdade é que nós continuamos com esta junção que inibe o desenvolvimento do sistema de saúde e inibe, mais do que tudo, a inovação total do sistema de saúde. Nós hoje temos um sistema cristalizado, até pela forma como estamos a alocar recursos de saúde. Quando eu digo cristalizado é porque nós não conseguimos encontrar novas formas de prestação de cuidados de saúde. Aliás, nós estamos focados
em prestadores tradicionais. Estes prestadores tradicionais, que são os hospitais, os centros de saúde como nós os conhecemos, não vão resolver os problemas reais que existem hoje. Os problemas reais estão relacionados com o envelhecimento, com esta fragmentação de cuidados, e nós precisamos de novos prestadores, novas formas de prestar cuidados, e temos que encontrar essa solução, e essa solução, aliás, passa pela forma como alocamos recursos financeiros no sistema. Só para finalizar, nós sabemos à partida duas verdades em termos de financiamento. Uma é que não podemos gastar mais do que o que temos. Essa parece-me clara e era importante aceitarmos. A segunda é que a despesa que nós tivermos no sistema de saúde será a receita de muitos, ou de alguns. E percebemos muitas vezes que as grandes reformas do sistema de saúde dependem da forma como nós vamos realocar o financiamento, até porque alguns vão perder e outros irão ganhar. E é nessa lógica, eu creio que esta convenção, até por ter tantos stakeholders, tantos atores no terreno, será útil para nós nos conseguirmos entender claramente como é que este financiamento será alocado, e volto a frisar, e para finalizar, para efetivamente conseguirmos proteger as famílias quando estão doentes. Não sei se querem fazer um comentário, o Luís já me fez sinal que queria dizer qualquer coisa a propósito disto. E não sei se também, sim. Queria dar só uma nota, que é sempre bom relembrar, e ainda ontem foi dito pelo Presidente da OMS, nós temos um dos melhores sistemas de saúde do mundo, com todas as dificuldades que estamos aqui a falar, mas hoje em dia temos um sistema que, com maior ou menor dificuldade, permite que qualquer pessoa acabe por ter acesso, com maior ou menor dificuldade, dependendo das zonas onde estamos. Agora, o que eu penso, e um bocado na linha daquilo que o Alexandre estava a comentar, a questão é, a despesa vai continuar a aumentar, isso é inexorável. E por isso, temos que ter consciência de como é que adaptamos o nosso modelo, porque há vários tipos de modelo, há os modelos de seguro obrigatório na Alemanha, há o nosso modelo que é eminentemente público, há o modelo dos Estados Unidos, para o qual eu nem quero sequer olhar, porque é um gerador de enormes iniquidades e de, aí sim, situações catastróficas financeiras a nível de saúde. A maior causa de falência nos Estados Unidos é na área da saúde. Por isso, com aquilo que temos, mas sabendo que o caminho do financiamento vai ser um caminho de aumento, aquilo que vimos na primeira apresentação, e aí eu gostava de focar, feita pela McKinsey, é onde eu acho que nos devíamos focar. Todo o desperdício que existe no sistema não pode ser capturado de um dia para o outro. Estes 20%, 30%, 40% de desperdício que o sistema pode ter. Mas podemos, de forma planificada, pensando a 10 anos, como a própria conferência tem, com o nome que a conferência tem, pensando a 10 anos, podemos olhar para estes problemas que nos foram apresentados e, com um compromisso pluripartidário, atacá-los, dando a todos os stakeholders do sistema as condições de gestão para que todos possamos oferecer mais cuidados de saúde, com o mesmo dinheiro, ou com um pouco mais, porque isso é possível. O desperdício que o sistema tem mostra que isso é possível. Rui Martim. Só duas notas ou três sobre aquilo que já tinha dito. Uma delas é que eu acho que há um grande consenso quanto à situação débil em que está o SNS e a necessidade que há, efetivamente, de o reforçar. E quanto ao serviço que presta, não vir a diminuir, nem vir a perder qualidade. E, portanto, eu acho que aquilo que hoje se chamam pactos ou entendimentos ou consensos, eu acho que tem que ser feito esse consenso na sociedade portuguesa. Sociedade civil e sociedade, digamos, representada através dos partidos políticos e, se quiser, do Parlamento. Em segundo lugar, eu diria que era bom, quando estamos a falar em orçamentos plurianuais, que para mim seriam adequados para este tipo de atividade, e quando falamos da experiência dos outros países, porque eu acho que aprendemos sempre com o que os outros já fizeram, olhar que este envelhecimento que estamos a ter em Portugal e que vai trazer maior necessidade de cuidados cada vez mais e mais prolongados, é aquele que já os japoneses tiveram. E os japoneses resolveram isto porque têm outro crescimento económico ou outra capacidade de gerar riqueza, talvez seja melhor dizer assim, com seguros que são suportados pelo Estado e despesas que são suportadas pelo Estado no Japão num nível muito acima dos países da OCDE. Aqui na Europa é um bocado misto, de mais seguro privado, mais seguro subsidiado, mais privado, mas sempre é necessário pensar que os três pilares são essenciais. O social, em França, por exemplo, é as mutuelles. As mutuelles têm um papel
mas é muito específica em França. Portanto, temos que estudar cada país. O nosso tem estas características, mas é possível dar o salto, assim queiramos. É uma questão de boa vontade, é uma questão de trabalho e é uma questão depois de chegar a conclusões que tenham efetivamente capacidade de se aplicar no terreno. Há ainda uma questão. Quanto aos seguros, eu acho que também era bom pensar uma coisa que em Portugal, eu tive esse projeto quando fui supervisor e nunca passou, que o seguro de saúde deve ser vitalício. E, portanto, tal como na Alemanha ou na Áustria, o seguro de saúde é feito desde muito novinho e depois vai até ao fim. E nós, com população com mais de 80 anos, com mais de 90 anos, não podemos perder o seguro aos 75 anos. É relativamente difícil de perceber. José Galamba, eu já lhe dou a palavra a Manuel Lemos. José Galamba, já agora, queria ouvir a sua opinião. Sim, este tema do seguro vitalício. Este tema do seguro vitalício, obviamente que é um tema que de vez em quando vem à discussão. Obviamente que é um tema importante de debate. O que é também importante é que as pessoas adiram a esse seguro quando são jovens. Não se pode entrar no seguro vitalício aos 60 anos. E, portanto, há aqui um problema de transição que é preciso gerir antes do implementar. Manuel Lemos. Bom, eu percebendo que esta... Está ligado, estás. Que o objetivo desta convenção é olhar para a década e com a consciência que na próxima década a nossa população vai continuar a envelhecer de uma maneira acelerada, eu penso que também temos que olhar para isso em sede de financiamento e perceber, na lógica, aliás, do que o Eduardo estava a dizer, que temos que ser aqui um pouco inovadores na lógica de tentarmos aproximar mais a segurança social da saúde. Isto é, nós precisamos de criar no cidadão, primeiro, todas as políticas de prevenção que foram ali faladas, mas também a segurança para evitar que ele, ao menor sinal de insegurança, deixe-me dizer, caminhe para o hospital, caminhe para a urgência do hospital, que, digamos, portanto, a medicalização do apoio domiciliário, por exemplo, pode ser uma forma de controlar a despesa em termos finais, na lógica, como eu disse sempre, do aumento inevitável da despesa. Mas pode ser uma fórmula, porque é uma maneira de também aumentar aquilo que se gasta a montante e obviamente que se vai poupar a jusante. Não, eu creio que nós conseguimos chegar a bons consensos. Aliás, como não estamos no Sporting, é mais fácil. Não é? Eu creio que aqui a grande questão aqui é nós conseguimos perceber, encontrarmos soluções efetivas para o que eu tentei aqui dizer, que é a questão da proteção das famílias. Eu creio que este é o ponto-chave, independentemente de qualquer outro tipo de discurso de natureza mais ideológica. Até porque, se nós conseguimos perceber, todos os sistemas europeus, principalmente os ocidentais, evoluíram para modelos de financiamento dos sistemas de saúde com base no rendimento. Ou seja, mesmo quando se fala das questões do Bismarck, do Beveridge, nós sabemos que todos os sistemas evoluíram para sistemas com base em rendimento. Já discutimos, por exemplo, a França, a Alemanha, já saiu do campo de batalha a questão dos seguros sociais relacionados com o trabalho. Ou seja, passámos para um momento, estes seguros hoje, mesmo as mutuelas foram faladas aqui francesas, mais de 60% do financiamento das mutuelas já é base em rendimento. E depois também contribuições dos empregadores. No caso alemão também. Portanto, grande parte dos sistemas evoluíram para financiamentos com base em rendimento. E nós temos claramente de encontrar soluções de mutualização do risco de saúde para melhorarmos a forma como o sistema protege as famílias. Porque, efetivamente, nós não podemos continuar a ter pessoas que vão à farmácia e que escolhem um medicamento, pessoas que escolhem entre pagar a conta da eletricidade e comprar medicamentos. Não podemos ter pais com meninos na idade escolar com 6 anos que não têm dinheiro para comprar uns óculos. Isto não pode continuar a acontecer no nosso país. E depois, por outro lado, é importante como é que colocamos o dinheiro no sistema. E, efetivamente, nós temos que encontrar novas formas de prestação de cuidados, mais inovadoras, novos atores, até porque os atores atuais não são suficientes. Puxando aqui para o meu lado, mesmo a nível dos hospitais. Os hospitais têm que fazer nos próximos anos uma grande reestruturação da forma como prestam cuidados. A evolução para o domicílio das pessoas vai ter que acontecer. Agora, e para finalizar e voltando à espuma dos dias, não é, e volto a repetir, com o modelo que temos hoje altamente centralista,
baseado numa restrição de tesouraria e no adiamento da despesa e sem qualquer autonomia dos prestadores que vamos conseguir fazer evoluir esse sistema e melhorar a qualidade de cuidados de saúde para os portugueses. Teodora Cardoso, estava aí, não sei se quer fazer algum comentário ao que se disse, mas já agora eu gostava de ouvir a sua opinião também sobre aquilo que são os orçamentos plurianuais, que falou o Rui Martinho, e como é que se cria valor para a saúde. Estava-lhe a perguntar, não sei se queria fazer algum comentário ao que já foi dito aqui, em primeiro lugar, e depois a sua opinião também sobre aquilo que falou o Martinho, sobre orçamentos plurianuais, se acha que são eficazes, são boa solução, e como é que se cria valor para a saúde. Eu estou aqui com dificuldade de gerir o coisa, porque já me faltou 3 minutos, agora falta 7, eu acho que... Eu comecei exatamente por sublinhar a necessidade de orçamentos, eu disse mesmo até mais do que plurianuais, de longo prazo. Dentro do longo prazo, evidentemente, depois tem que se enquadrar a capacidade de alteração de políticas com mudanças de legislatura, etc. Mas tudo nos mostra que a saúde tem, os cuidados de saúde têm uma evolução a longo prazo que tem que ser tida em conta e que de facto nunca foi em Portugal, e vivemos nesta vida de criar atrasados, pagar atrasados, etc., que a única coisa que conduz é a maiores despesas. Eu só gostava de sublinhar uma coisa que eu referi, mas que penso que é de facto cada vez mais importante, e não só na saúde, mas particularmente na saúde, que é a muito maior autonomia dos gestores setoriais na gestão das despesas. Quer dizer, esse sistema que nós ainda temos, o sistema do antigo regime, tudo depende do Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças manda, os outros obedecem. Ora bem, o Ministério das Finanças deve mandar na macroeconomia, na medida do possível, evidentemente, mas quando se trata de gerir serviços, e ainda para mais serviços com a complexidade que têm todos os serviços de saúde, essa gestão tem que ser realmente muito mais autónoma. A questão que foi levantada de compra de equipamentos, quer dizer, a burocracia de que existe no Estado, que evidentemente é uma burocracia que pretende garantir que o dinheiro seja bem gasto, etc. Mas se nós obrigarmos os gestores a responderem por aquilo que fazem, eles serão capazes de o fazer também, provavelmente com menos burocracia. E isso, aliás, também contribui depois para reduzir outras despesas públicas, o que também não faria mal nenhum, e, aliás, penso que é mesmo essencial, atendendo precisamente aos encargos que existem com o envelhecimento da população, que estou de acordo, não é só na saúde, acontece também na segurança social. Há uma diferença importante na segurança social. Está instituído desde o início, primeiro que tem receitas próprias substanciais e, em segundo lugar, e isso é que é o essencial, é que quando o sistema prudencial entra em déficit, o orçamento paga. Na saúde nunca houve nada disto, eu não sou particularmente adepta de receitas consignadas, devo dizer, porque isso não é a solução. No caso da segurança social é diferente, mas no caso de ter que haver realmente uma muito maior capacidade de planear e de gerir as despesas, que não só implicam as despesas da saúde, mas se nós olharmos para as necessidades de saúde, para o direito que garantimos à saúde, e se percebermos o que isto vai absorver de recursos orçamentais, isso significa muito maior cuidado em toda a outra política orçamental, que no fim de contas muitas vezes é a contradição entre as duas, da contradição entre as duas que nascem os grandes desequilíbrios. Eu ia passar a palavra ao Hans Martens para fechar, porque temos agora pouco mais de 3 minutos, mas não sei se querem fazer um comentário final daqui, só para depois fechar o Hans Martens. Pode ser? Hans Martens. Yeah, I am tempted now just to address the issue of demography,
because finally it seems that everybody wants to talk about it. But I've been discussing this for 10 years, and I got so many rotten tomatoes, thrown after me for addressing this issue and saying that democracy is the biggest threat to our welfare state. At least we sort of agree that this is it. Can we also begin to agree on how we can address this issue? For example, discuss pension age. So now the tomatoes, no. Because, wherever country you go from north to south, people don't want to discuss that. And I think I'm living proof that you can actually work after you are 42 or whatever it is, the retirement age is in France these days. But anyway, this is one thing. The other thing is the integration of immigrants. This is not starting a new debate, but I'm just saying there is an issue there that we need to begin to discuss. But let me also just say about the access to health. I began my speech by saying this is the fundamental right in the European way, and it's the way it should be. And everything we do should be to keep it that way, in my opinion. But how do we do that? You mentioned, or there's been a lot of discussion about long-term budgets and so on and so forth. Fine, okay, do it, the technical way, but we need the money anyway. So we need to find the money, and it's not necessarily done by raising the taxes, because it could very well be through reforms of the system, and I think it should be. And I do not agree that we should just have 4 or 5 year or whatever periods of budgets without putting the demand for reform. And I repeat again, on the reforms, we should break down the silos, and I know there are many conservative forces, defending whatever silos is. We go for more integrated systems. We should look very carefully on the time that people stay at hospitals and cooperate with the social care, as you were saying. I say again, prevent more than cure, improve the way we can do that, improve the way that we can change the lifestyles, et cetera, et cetera. And then again, through better management, and I agree with what was said, we need to professionalize the management. We waste too much money. And if you want the real scare stories, I just showed the EU, which was cautious. Look at what OECD is saying about this. It's horrible, and we can't afford that. So we need to improve the management and the accountability of everybody, and we need to integrate the patients more in having their opinion as well. So in my opinion, this is not just about pouring more money into the system, because you're not necessarily get a better system. This is all about improving this in such a way that we can maintain the systems and we can make people productive and contribute to the growth in our societies and deal with this even in periods of very dramatic and disruptive changes. So long live the free access, the universal health systems. That's what we all should fight for. Ora bem, o Hans Martens estava a acabar de falar, faltavam 30 segundos e passou para 7 minutos outra vez. Vocês não querem fazer uma perguntinha? Não sei, mas podem aqui. Luís, posso fazer? Faltam 7 minutos outra vez, eu posso continuar, mas podia haver alguém aqui que, enfim, quisesse colocar alguma questão. Agora abria também a plateia, mas não me parece. Ora, muito bem. Faça-me só um favor, uma questão, porque depois disto querem fazer também comentários, oradores, e depois perdemos muito tempo. Uma questão muito prática e direta, se faz favor. Could I just say, could this not be a system we can introduce for life expectancy as well? Because it seems that every time I think I'm dead, I get 10 minutes more. It's my problem. It's important in my age, okay? Faça o favor, se puder identificar-se melhor. António Alvim, sou médico de família, e acho que faltam aqui representantes dos médicos de família neste debate. Mas a questão que eu queria levantar sobre o financiamento era lembrar que há muitos portugueses que descontam para a saúde e mantêm para um seguro que é mutualista, que é social e que é para a vida toda e que é socialmente justo, que é a ADSE. Os funcionários públicos pagam livremente para a ADSE, podiam desistir. E este é um modelo que, pelos vistos, as pessoas até pagam voluntariamente. Era um modelo que devia ser pensado. Atualmente, nós temos um sistema em Portugal em que as pessoas pagam 2 vezes. Pagam pelos seus impostos os serviços públicos e pagam depois do seu bolso os seguros privados e as prestações privadas. Acho que podemos arranjar um modelo socialmente mais justo que permita a todos e de todo o lado. Era isto. Sei quem quer fazer aqui algum comentário? Aqui. Eu creio que muitas vezes depois nós... Muito obrigado. Eu creio que aqui é importante nós conseguirmos perceber Eu não queria falar muito sobre a ADSE, escrevi agora há pouco tempo um artigo sobre essa matéria
Mas já para terminar já a conversa, é um bocadinho dizer, o modelo da ADSE, pelo menos a minha opinião, enquanto técnico, é insustentável. Pronto. É insustentável por várias horas de razão. Nos últimos 6 anos teve uma duplicação da despesa face a prestadores, à rede de prestadores, portanto é um modelo altamente sustentável e que não tem sequer base contributiva de apoio, porque não estão a entrar novos beneficiários. Portanto, à partida será sempre um modelo, aliás, a própria ADSE em 2016 tem um estudo a apontar no pior dos cenários, que a partir de 2019 é insustentável, começa a apresentar déficits consecutivos. Portanto, a ADSE ou altera completamente a forma como estão a ser feitas as contribuições ou como são feitas os pagamentos aos prestadores, ou claramente é insustentável. Reparem, volto a repetir um pouco, duplicaram no prazo de 6 anos a despesa na sua rede convencionada. É impensável ter aumentos de perto de 120% em 6 anos na despesa. Salvo erro, mais de 20% ao ano de aumento da sua despesa. E decorre essencialmente do que foi falado aqui, que a ADSE pratica exatamente o contrário que foi falado aqui, que é o Value-Based Healthcare. A ADSE baseia-se em volume, aliás, a faturação do setor privado influencia claramente a sua prestação de cuidados, porventura influencia também as questões de desperdício geral sobre essa sua prestação, mas também de fraude, que era importante também termos essa discussão, e é evidente que tem que haver uma reestruturação grande do que é o papel da ADSE e a forma como remunera os prestadores. Agora, naturalmente existem sempre outras formas de modelos supletivos, e como foi falado, os seguros privados são seguros voluntários, em que as pessoas fazem contribuições. Mas os seguros privados têm sempre uma grande vantagem. Uma é que têm limites de coberturas fechadas. A ADSE não tem cobertura. É um fundo ilimitado em que o beneficiário paga 20% sobre prestações de cuidados de saúde e nem sequer paga copagamentos, no caso, por exemplo, de medicamentos e de dispositivos. Portanto, não é um modelo que possa demonstrar qualquer sustentabilidade para o futuro. Agora, existem outras formas que eu tentei falar aqui, de mutualização do risco, de junção de financiamentos que podem ser discutidos. Eu creio que é uma discussão técnica mais avançada, mas claramente o modelo hoje, fazendo o comentário final, e ainda temos aqui mais 3 minutos, não é possível manter o modelo da ADSE, pelo menos isso parece-me claro. Luís, estava a discordar, não sei se... Eu discordo, e a minha discordância vem do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista social. E começo por essa parte. Dos poucos benefícios que os funcionários públicos em Portugal têm, porque não têm bónus de performance acessíveis, não têm aumentos salariais há muito tempo. É uma proteção extraordinária na doença por via da ADSE. Eu peço imensa desculpa. E que pagam 3,5% do seu salário para isso. Agora, se a ADSE deve ou não ser remodelada, eu acho que isso deve ser analisado com toda a seriedade. Agora, vamos ver que preço é que a ADSE paga aos prestadores e vamos ver que preços é que o Estado paga aos seus próprios hospitais. E vamos então fazer essa comparação. Eu não quero muito entrar aqui porque este debate sobre a ADSE é um debate que não ajuda a consensualizar. Falar desta forma da ADSE não ajuda a consensualizar. Para mim, é um sistema, é das poucas coisas boas que faz com que alguém possa querer ser funcionário público em Portugal nos dias de hoje. Eu peço imensa desculpa. Muito obrigado, Luís. E em segundo lugar, também há um estudo que prova que o custo médio por ato na ADSE é inferior ao custo médio por ato dentro do Serviço Nacional de Saúde e também face aos seguros privados. Agora, e dentro de uma lógica de consenso, aquilo que eu acho que é consensual é, e como o Alexandre disse, e bem, o sistema sem limitações tem que ser repensado. Mas é preciso ver que muitos funcionários públicos também decidiram ir para essa carreira porque tinham um sistema de apoio à doença pensado assim, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso repensar a forma como queremos, ou não, fazer. A ADSE, entretanto, pode ser aberta, enquanto sistema, a mais contribuintes que o queiram fazer. E aí, esses novos contribuintes podem entrar com regras mais específicas. Mas, por isso, no fim do dia, acho que a ADSE, enquanto modelo, deve ser repensado, mas, sinceramente, acho que é dos poucos benefícios
que os funcionários públicos têm, mas se repensarmos toda a forma como os funcionários públicos são remunerados e metermos um conjunto de situações que existem no privado, então a ADSE podia ser repensada de forma mais estruturada, como o Alexandre estava a dizer. Eu isso aí concordo. Alexandre, meio minuto. Não, rapidamente, aliás, nós conseguimos perceber porque é que é difícil reestruturar o financiamento dos sistemas de saúde. É porque alguém pode perder algum tipo de financiamento por a reestruturação do sistema. Nós podemos ter uma outra conversa técnica. Nós podemos ter uma conversa técnica sobre a ADSE. Podemos também ter uma conversa sobre, naturalmente, os benefícios para os funcionários públicos. Eu não quero ter essa conversa no sentido, ou o meu discurso não é, e naturalmente os funcionários públicos naturalmente podem existir compensações, quer de folha de seguros de saúde, quer que seja pela ADSE, por aumentos remuneratórios. Eu, aliás, sou a favor de todos os funcionários públicos serem aumentados imediatamente. Aliás, sou um deles, portanto, à partida. Agora nós temos que encontrar soluções a que, efetivamente, o benefício que a ADSE tem, como é que nós podemos torná-lo mais efetivo. E o modelo atual não funciona, a própria ADSE sabe isso, existem estudos técnicos que o dizem e podemos ter uma conversa já a seguir sobre essa matéria. Bem, falta um minuto. Luís Martins, nada, Manuel Lemos também não? Muito rápida. É que, ouvindo isto, e ouvindo o que a professora nos estava a dizer, e pegando aqui numa coisa que o Luís disse há bocado, eu acho que começa a ser evidente que a mudança no financiamento da saúde não se pode fazer assim, isto é, obriga a uma continuidade no tempo e isso vai terminar num acordo de regime que permita que seja o governo que esteja, haja pelo menos um conjunto de linhas que permitam manter uma linha diretora ao longo dos tempos. E é no sentido disso que valia talvez a pena repensar este aspecto, isto é, até que ponto é que será possível, no quadro político, as pessoas entenderem-se para haver uma determinada continuidade, para que estas mudanças possam acontecer mesmo. Bem, 20 segundos, acho eu. Agora vai, acho que já... Diga. Pega lá o microfone. Mas olha, tenho 9 segundos. Tem 5. Corre o risco de ter 10 minutos, mas... Eu só queria chamar a atenção é que as pessoas, quando têm benefícios, estão dispostas a pagar. Quando veem benefícios. É claro que o modelo da ACE tem que ser repensado. Tem que impor nisto contratualização esclarecida que vise ganhos em saúde. Isso é todo o modelo que tem que ser depois desenhado. Só que chamar a atenção é que se as pessoas estão dispostas a pagar, se tiverem benefícios. Depois isto tem que ser organizado. Era isto. Muito obrigado. É uma forma de fecharmos. Muito obrigado a todos. Espero que tenha sido um bom contributo, como se costuma dizer, e como acontece em Portugal, tudo tratado, nada resolvido. Depois vê-se. Esta convenção pode tratar. Um abraço.